Estamos aqui com mais um programa Life for You, um programa que tem o objetivo de levar informação de qualidade sobre o mundo corporativo. O que o profissional precisa ter para ser reconhecido e ser desejado pelas empresas e o que as empresas estão procurando. E hoje eu recebo aqui um empresário, diretor de relacionamentos da Fiel Segurança, Mário Celso Correia. Por favor, Mário. Eugênio, obrigado. Fique à vontade, a gente já estava batendo um papo aqui Tudo antes. bem, Eugênio, obrigado pelo convite, viu? Tudo em paz? Tudo em paz. Maravilha. Mário, há quanto tempo, Mário, você está nessa área empresarial? Empresarial. Quanto tempo você tem a sua empresa aí? A empresa em janeiro agora faz 24 anos de vida. 24 anos de vida. Trabalhando com segurança, trabalhando com monitoramento de alarmes, trabalhando com câmeras, trabalhando com porteiros, com sistema de segurança eletrônica. Então esse é o nosso métier. Ou seja, cuidar das famílias, cuidar da residência ou empresa? Eu digo cuidar de vidas e de patrimônios, de uma maneira geral. Pode ser industrial, pode ser familiar, pode ser loja. Então, tudo que diz respeito a patrimônio que precisa ser protegido e vidas que também precisam ser protegidas, a empresa tem a expertise para ajudar nessa... Porque é um conjunto de fatores, né? Sim. Não é? Você coloca seguro no seu carro não vai ser furtado. Não é isso. O seguro ajuda. Se o seu carro for furtado, o seguro ajuda na gestão de risco. Seguro, Mário, eu acho que é o tipo de coisa que você paga e reza para não usar, né? Segurança é a mesma coisa, alarme é a mesma coisa. Mesma coisa. Então você instala o alarme na sua casa, porque tem um alarme, eu não quero que as pessoas roubam, não furtam, não vão roubar, não vão furtar. Não é isso, você tem um alarme porque você tem uma empresa atrás do seu patrimônio, atrás da sua vida, que vai ser acionada num caso de sinistro. Sim. Então você tem uma ajuda à distância para ajudar você a gerir toda aquela questão de risco do seu cuidar ali do seu patrimônio. Exatamente isso. Essa é a dinâmica. E eu diria que esse aspecto do prevenir tem muito a ver com o comportamento humano. E como nosso programa aqui trata de comportamento, existe uma estatística que as pessoas começam a pensar em prevenção depois que algo acontece. Então, por exemplo, eu vou pensar em fazer o seguro do meu carro depois da primeira vez que eu bater meu carro, depois que alguém roubar meu carro. Vou pensar em fazer um seguro saúde depois que eu ficar sabendo que um parente meu morreu porque não tinha seguro saúde e não teve assistência. Um amigo meu. Eu vou pensar em colocar uma proteção nos meus bens, na minha casa. Condomínio já tem, né? Normalmente o condomínio tem. Mas o residencial, acho que as pessoas só vão pensar nisso depois que alguma coisa acontecer. Principalmente quem mora fora de um condomínio. É isso mesmo? A ideia é essa do brasileiro, lamentavelmente. Ele não trabalha de forma preventiva. Depois que acontece que eu coloco o cadeado. Então você vê, fica uma dinâmica problemática e o custo disso fica muito alto. Não tem o velho ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar? Sim. Então, no exercício da segurança é exatamente isso. Eu coloco o cadeado depois que arrombam a minha casa. Então eu não tenho a prevenção. Não vai acontecer comigo. Acontece com o vizinho, não acontece comigo. Então a gente vive uma sociedade doente. E a cura dessa sociedade, criminologicamente que eu estou falando, não estou nem falando das emoções, falando criminologicamente, é uma sociedade doente, e que a cura dessa doença não é fácil. Então, o cadeado ajuda, a gestão de risco ajuda. Então, eu sou um profissional na área de segurança patrimonial, segurança empresarial, que eu consigo ajudar o empresário a fazer uma gestão de risco do patrimônio dele e das vidas que estão inseridas na empresa dele. Esse é o exercício da melhor segurança. Prevenção, conhecimento, treinamento, mudança de comportamento. Tem tudo a ver com o mundo humano. Sim. Tem tudo a ver com o empresário que não muda o comportamento dele. No cenário brasileiro hoje, ele vai ficar para trás. A empresa dele que não muda o comportamento vai ficar para trás. A segurança que não muda o comportamento fica para trás.
atrás. Então eu fico fazendo aquele enxugando gelo. Eu não coloco o cadeado agora, eu coloco o cadeado depois que arromba. Então precisa mudar essa cultura. Você sabe que isso que você falou, né? Tem empresários, por exemplo, nós damos muito treinamento na área comportamental, desenvolvimento de equipes, trabalho de equipes dentro de empresas, inclusive hoje mesmo, nós fechamos um contrato grande com uma empresa na área de energia renovável, né? Perfeito. Mas a gente percebe o seguinte, que principalmente pequena e média empresa só vai descobrir que precisa investir em pessoas para que ela possa ter lucratividade depois que ela está quase fechando. Por quê? Não tem comprometimento do funcionário, né? Não tem engajamento que a gente fala, o funcionário não tem vontade, vai trabalhar com uma vontade, quer que o patrão se lasque, por quê? Ele não é reconhecido, ele não se sente bem, ele não é valorizado, eu diria. E por que eu estou falando nisso, nesse momento? Porque o Mário tocou num ponto em que ele conhece muito. Porque o Mário, além de ser diretor aí de relacionamento da Fiel Segurança, que é lá de São José dos Campos, né? São José dos Campos. Ele também foi professor. É a façanha na minha vida, que diz que quem escreveu no quadro de giz foi professor. E o pozinho entrou e virou professor. Então eu sou apaixonado por sala de aula, eu amo administração, eu amo ajudar as pessoas a mudar de comportamento. Então é isso que eu faço na minha empresa. Qual que é o diferencial da minha empresa? A padaria A, a padaria B, a pizzaria A, a pizzaria B, não tem diferencial. O atendimento passa a ser um diferencial, o engajamento passa a ser um diferencial. Na minha empresa eu faço treinamento com meus porteiros. Eu coloco eles, eu ensino os porteiros a ter comportamento diferente frente aos perigos naquilo que ele está protegendo, frente aos riscos que ele está protegendo. Entendeu? Então, eu coloco o cara na sala de aula. Eu vou me permitir fazer um pequeno comentário. Eu fui policial militar, 30 anos, sou aposentado da PM, sou oficial da PM da reserva. Mas esse homem já foi tudo, já foi policial, já foi professor. Depois você me fala do que você dava aula lá na faculdade. Não, lá. de Direito. A minha formação acadêmica é Direito, sou pós-graduado em Ciências Criminais e sempre ministrei a matéria de Direito. Direito empresarial, Direito do Trabalho. Então, trabalhar com o direito, né? Eu sou apaixonado por isso porque você consegue, eu como sou falante, e sou igual a você, a gente é falante, o meu exercício é fazer o aluno pensar juridicamente. Então, quando o aluno pensa juridicamente, as coisas tornam-se mais palatáveis, né? Sim, então, esse é o meu exercício. Então, na minha vida, hoje eu estava participando de um grupo de empresário, um grupo de network de empresário, recém-chegado, me permite falar? Sim. Recém-chegado em São José dos Campos, chamado Brasil do Bem, e uma colega, amiga de muito tempo, que virou empresária agora, né? Um pouco fora do tempo, mas ela é energizada para o negócio, e ela colocou a mão na cabeça e falou assim: Mário, eu não sei o que eu faço, porque ela é muito boa de vendas, ela encanta, ela sabe encantar o cliente, mas e a parte de trás que eu não sei fazer? Que é a gestão empresarial, que é a gestão financeira, eu não sei fazer. Eu pago o boleto errado. Eu deixo de pagar o boleto porque eu não consigo vivenciar, eu não sei o que é gestão de empresa. Aí me faz lembrar uma coisa. Está faltando também um pouquinho de disciplina aí para ela. Disciplina, exatamente. Disciplina econômica. Mas ela é comercial, ela não é administrativa. Eu tenho uma prerrogativa muito grande na minha empresa, Eugênio, que eu sou comercial e a minha esposa é administrativa financeira. É aí que dá o equilíbrio. Eu acho entendeu? que essa separação é legal, porque no que você falou aí, eu estou lembrando aqui, nós demos já treinamentos para várias empresas na área imobiliária. Então, por exemplo, tem uma empresa chamada Fernandes Mera, em São Paulo. Quando nós demos treinamento lá, tinham 1.200 corretores. Corretores. É uma das maiores imobiliárias aí do Brasil, né? Eles tinham 120 diretores. Olha Sabe isso. qual é o maior problema deles? O cara vendia o apartamento, pegava o contrato, não lia, mandava para o jurídico e não tinha um contrato que ia preenchido
Perfeitamente. Ou seja, o cara vendeu, mas a parte Mas não sabe. burocrática... Voltando ao nosso programa Life for You dessa semana, que está sensacional, porque eu estou recebendo aqui um empresário, acima de tudo, um empresário em que o Instituto Ferrarese também dá treinamento, mas um empresário que tem meu respeito por aquilo que ele já fez na vida e por aquilo que ele faz na empresa dele, a Fiel Segurança. Mário Celso Soares. Correia. Da onde que eu Mário tirei Celso só? Correia. Porque eu pensei no Jô Soares. Jô Soares, é isso mesmo. Finado Jô Soares. Ótimo, vamos que vamos. Grande Mário, nós estávamos falando aqui exatamente dessa dificuldade do vendedor saber se disciplinar. O vendedor sabe vender, não é? Sabe vender. E como é que você faz com isso na sua É empresa? muito difícil, porque eu preciso treinar, preciso buscar o cara no mercado. Olha só a gestão, olha o custo disso. Buscar o cara no mercado, trazer o cara para a sala de aula, formar o cara em controlar, em sentir sentimento, Eugênio, de problema. O bandido invade o local, o condomínio residencial, o condomínio comercial, a indústria, quando, eu falo isso de boca cheia, quando o guarda é fraco. Guarda fraco fortalece o bandido. Então, qual que é o meu exercício como profissional na área de segurança? Deixar o guarda forte. Deixar o guarda forte com conhecimento, com sala de aula. Eu estava dizendo para você que eu fui policial e eu trabalhei numa tropa especializada em São Paulo. E tem uma tropa muito especializada que o mundo inteiro conhece essa tropa. Só que essa tropa ela tem uma característica, e é isso que eu trago para a minha empresa. E a característica que a tropa tem é que você faz muito bem. Você é mestre nisso. Chama-se sala de aula. Colocar o cara na sala de aula e trabalhar com ele, para que ele possa se formar e ele possa se capacitar. Esse é o papel do líder, o tempo todo. Porque senão o cara vende, sabe vender, mas ele não sabe fazer a escrituração da venda. Não abastece o jurídico de informação, não abastece o financeiro de informação. E aí cria uma muvuca, porque o brasileiro, ele é muito empreendedor, onde põe a mão vira dinheiro, mas ele é péssimo administrador. Me permita isso. Sim. Como ele é péssimo administrador, a empresa dele se mistura finanças, se mistura bolsa de empresário com bolsa empresarial, é uma loucura. Então aí ele se perde, falta disciplina, como a gente havia falado. Aí essa amiga hoje de manhã falava assim, eu não consigo gerenciar, eu não consigo. Eu falei, consegue, disciplina. Eu falei exatamente isso para ela. Até parece que eu sou seu aluno, né? É disciplina, para você gerir a sua empresa, para você fazer a sua empresa andar, para a sua empresa ter fôlego. Quais foram as empresas que quebraram na pandemia? As empresas que não tinham caixa, as empresas que não tinham gestão. O cara muito empresário, sabe vender, sabe fazer, sabe produzir, mas não sabe gerir a empresa. Criar os bastidores aqui atrás, a empresa aqui atrás, como é que é? Como que ela funciona aqui atrás? Agora, eu vou fazer o colaborador ser enganjado na minha empresa quando eu coloco ele na sala de aula. Quando eu falo para ele, isso, é por isso, eu falo por quê. Eu falo o que e falo como. O que e o como. Essa dinâmica vai fomentando nele possibilidades de mudanças. Quando ele muda, a família dele muda, a empresa dele muda e a sociedade onde ele vive muda. A igreja onde ele participa muda porque ele mudou. Sim. Então esse é o desafio do professor, esse é o desafio do líder, esse é o desafio do empresário. Eu pego a pessoa crua no mercado, extremamente crua. E São José dos Campos é uma cidade pujante. Você passa numa rua hoje, você passou 15 dias depois daquela mesma rua, já tem algo diferente, já tem alguma coisa construindo ali. Então, uma cidade extremamente pujante para o mundo empresarial, o mundo do comercial. E você sabe que você estava falando aí de treinamento. Sim. Né? Treinamento do funcionário, capacitação do funcionário.
Hoje, por incrível que pareça, nas grandes empresas, as grandes empresas, acho que de tanto sofrerem com isso, porque são equipes e mais equipes, é muita gente. Muita gente. E o problema começa a se repetir. Essas empresas estão capacitando suas lideranças, seus supervisores, seus gerentes, pasmem, para entender de gente. Olha isso. Antigamente, para demitir alguém, o gerente, o supervisor, passa lá no RH. E se vira lá. Quem que demitia? O RH. O RH. Hoje em dia, desde a contratação, nós treinamos o grupo gerencial para fazer uma entrevista, para ver se aquela pessoa tem o perfil comportamental adequado, principalmente se ela não vai causar problema de relacionamento dentro da equipe. É da equipe. Perfeito. Hoje É em isso. dia, Mário, eu não sei se na sua empresa é assim, mas as empresas não procuram mais quem tem diploma. É assim. Sabe que antigamente, procuramos pessoas formadas nisso, que têm experiência. Só que a coisa muda tão rápido Uma velocidade absurda. que hoje em dia as empresas procuram profissional que saiba se relacionar, não causar problema dentro da equipe, que saiba ser gentil nos relacionamentos internos, que tenha equilíbrio emocional. É isso. Então, se você vê essas qualificações, eu acho que está muito dentro disso que você falou, de você dar esse treinamento, que o profissional você forma dentro da sala de aula. Sala de aula, gente. E eu falo nas grandes empresas, o seu gerente, o seu supervisor tem que ser um duplicador interno. Exatamente. O treinamento que eu dou lá para o grupo gerencial, eu ensino ele a ensinar. Por quê? Dentro da equipe, entra um hoje, sai outro amanhã. Entra um, sai outro. O gestor tem que saber treinar esse cara. Mas além do treinamento técnico que você está falando aí, que é o treinamento do cara entender de segurança, ele ter domínio, porque eu acredito que tenha muitos conflitos, né? No dia a dia, alguém querendo peitar o segurança. Tem. Não, porque você sabe Tem. quem eu sou. O que acontece? Com certeza você deve ensinar isso na sua aula. Você sabe quem eu sou? Sabe filho de quem que eu sou? Sabe com quem que você está falando? A vida toda eu vi isso no meu mundo policial. E o que atendendo você ocorrência. fazia, Mário? Gente, o que eu faço numa situação dessa? Eu deixo o cara falar. Porque se o cara fala, ele vai se esvaziar. Porque, se for olhar tecnicamente, ele está cometendo um crime de desacato à autoridade. Mas para que isso? Para que prender o cara por desacato? É uma bola de neve. Então, Porque às vezes o cara está nervoso, você né? tem que Sei lá. ter... Eu presto serviço para alguns hospitais aqui. Então, as pessoas que vão para os hospitais em São José dos Campos, eles vão com dor. Ou é a dor própria, ou é a dor de alguém, de um ente, de um pai, de uma mãe. E chega lá e estão extremamente estressados, com um grau de estresse lá em cima. E aí a gente trabalha isso com os nossos guardas no sentido de fazer gestão. Esse dia eu recebi um elogio de uma pessoa, de um guarda, que ele chegou com a esposa dele, o pai dele, na porta do hospital para fazer uma cirurgia, e estava chovendo. E ele escreveu para mim que gentilmente o guarda da Fiel foi lá com um guarda-sol, guarda-chuva, e trouxe ele para cá. Ele achou de uma gentileza muito, muito bacana. Então, é isso, gente. Eu preciso ajudar as pessoas. Eu estou ali com o objetivo de ajudar as pessoas. Todo mundo tem crise, todo mundo sai de casa pilhado. Com o advento da internet, a gente pensou que o mundo é extremamente acelerado, está todo mundo acelerado. Então o guarda está ali, tem que ser sereno, tem que ter equilíbrio emocional o tempo todo para gerenciar as crises do dia a dia. Você trabalha num prédio comercial, por exemplo, todo mundo, o cara não quer pagar o estacionamento. Aí ele briga com o guarda. Por que eu vim no médico? Por que eu tenho que pagar o estacionamento? Aí cria uma muvuca daquele. Então, se o guarda não tiver tempero, Saber se relacionar, comunicar. Esse é o trabalho da gente. E depois dos nossos intervalos, eu falei que o negócio aqui vai rápido. É rápido assim, gente. Nem sabia que era tão rápido assim, não. Você falou meia hora, tá vendo? De volta ao nosso programa Life for You,
Hoje, com uma presença ilustre aqui do Mário Celso Correia. Correia, não é Soares, Não é Correia. Correia, é que eu chamo ele de Mário Celso, agora botou esse Correia no meio e bagunçou tudo. Mas nós estamos falando aqui do mundo corporativo, nós estamos falando aqui de uma empresa que hoje tem quantos funcionários, Mário? 160 funcionários. 160 funcionários trabalhando na área de segurança. E você aí, que está procurando trabalho, que muitas vezes não sabe o que fazer, será que tem vaga? Será que tem lugar para mais alguém nessa empresa? Mário, você contrata regularmente pessoas? É fácil contratar pessoas? Quando você bota um anúncio lá, aparece muita gente qualificada. É difícil, tem que selecionar bem, tem que analisar o currículo, tem que chamar para uma boa conversa. Mas tem duas versões. A primeira versão é para o cara que quer ser segurança, vigilante. Para o cara ser vigilante, ele precisa ter um curso de formação de vigilante, que são 200 horas. Homologado pela Polícia Federal, precisa fazer um curso de 200 horas, tem aula de tiro, aula de relações públicas, aula de segurança física das instalações, tem uma série de coisas ali, né? O profissional, para você, tem que ter passado por esse curso. Não. A minha empresa, ela é de zeladoria patrimonial, ela não precisa disso. Então, aí eu preciso capacitar o cara. Então, eu trago para a sala de aula, formo ele aqui, numa versão minúscula, dessa versão de vigilante, né, de 200 horas, e aí eu vou trabalhando com ele os mesmos assuntos de forma mais compilada para que ele receba uma formação. Conforme mais direcionada para a sua necessidade. Então, é assim, a pessoa tem que ter discernimento para trabalhar com segurança. Por isso que eu falei no começo. O ladrão forte e o guarda fraco, o ladrão invade. O ladrão forte, o guarda forte, o ladrão não invade. Porque principalmente condomínio residencial. Eles não chegam armados, vão render todo mundo. Eles chegam no chaveco. Então, se o guarda souber os detalhes, inclusive eu montei uma palestra, Eugênio, que eu falo dos disfarces que os marginais usam para invadir condomínio. Então, eles vão travestidos. E se o guarda não souber que eles estão travestidos daquele jeito, o cara perde, o cara entra. E depois que entrou, para você tirar, é muito difícil. E normalmente vai bem vestido. Então, exatamente isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ele fala que ele é corretor de imóveis. Eu atendi uma ocorrência uma certa feita, assim, o cara falou assim, ó, eu vim olhar o apartamento 52, o apartamento 52 está para alugar. O cara pegou a chave, balançou a chave, ele com uma moça, bem vestido. E aí eles foram no 82. Entendeu a situação? Então chega lá, tinha uma venda de informação, né, coisa desse tipo e tal, o cara acabou cometendo roubo lá, estava armado, roubou, tinha dinheiro, levaram um dinheiro bom. Então, você vê, agora, se o guarda é forte, ele não deixa o cara entrar. Então, qual é a dica? Isso que eu ensino para os porteiros. Eu sou corretor de imóveis, ótimo. Você tem o Cresce? O cara não tem o Cresce. Se o senhor não tem o Cresce, eu não posso liberar a entrada do senhor aqui. Aí se o cara fala, não, tem o Cresce, às vezes é um Cresce falsificado, tudo bem, eu tenho o Cresce. A imobiliária que o senhor trabalha está credenciada aqui no condomínio? Então você vê, vai fechando, então o guarda ele consegue. Isso tudo o cara na rua e ele falando eletronicamente com o cara. Então é isso que é o grande segredo. Então você precisa formar o cara e capacitar o cara. Não vem pronto, Eugênio. O empresário, ele não pode fazer assim, ó, jogar o laço, não pode. Joga o laço, tá, pegou, puxa o laço, traz aqui, coloca o uniforme do cara e fala assim, você é guarda. Não dá para fazer isso mais. No passado pôde fazer isso, hoje já não. Hoje tem que ter conhecimentos mínimos para gerir uma portaria, que ela é virtual, muito eletrônica a portaria, com muita tecnologia, somado com a experiência. Binômio da segurança, só para fechar. Binômio da segurança. Homens e equipamentos. Esse é o binômio da segurança. Eu acho que esse binômio aí cabe em qualquer empresa. Inclusive, você que está procurando trabalho, procure também selecionar onde você vai trabalhar. Você vai trabalhar em qualquer lugar? Perfeito. Hã? Perfeito. Que empresa que é que eu estou trabalhando? Qual a saúde da empresa? Como é que é o pagamento da empresa? Quais são as ações trabalhistas que a empresa tem contra ela? É isso. Como que a empresa vai me preparar? Como que ela vai me preparar? Porque da mesma forma que a empresa seleciona o funcionário também tem que começar a perguntar na hora da entrevista. Exatamente. Não
coisas assim mesquinhas. O que é coisa mesquinhas? Ah, mas quando vai ser minhas férias? Ah, mas quando que eu vou ter aumento? O cara está na entrevista fazendo pergunta que não deve fazer. Pois é. Mas você perguntar coisas do tipo, eu tenho muita vontade de crescer. Qual é o tipo de treinamento que eu vou ter aqui? Qual é o tipo de preparação que eu vou ter aqui? Eu tenho vontade, mas o trabalho que eu vou fazer aqui é um trabalho específico. Eu nunca fiz antes, mas eu sei que eu dou conta. Como que vocês capacitam? Vocês têm treinamentos aqui? Treinamento, exatamente. Ah, não tem treinamento nenhum, você se vira aí. Ah, muito obrigado, não serve para mim. Eugênio, conversar com o Eugênio é você ficar perto do gênio. Entendeu? Conversar com o Eugênio é ficar perto do gênio. Você me deu uma boa ideia agora. Rapaz do céu, já pensou? Porque Então conta a boa ideia que eu não sei. Todas as informações estão na internet hoje. Imagina o candidato, olha que bacana, o candidato pegar o CNPJ da empresa, fazer uma pesquisa na internet, ver quantas ações trabalhistas aquela empresa tem contra ela. Se ela tem um monte de ação trabalhista, ela não é uma boa empresa. Lógico. O que ela está falando para o mercado? Que ela não paga direito o seu colaborador. Olha só que sacada legal. Ou engana o colaborador. Ou engana o colaborador. Então esse é o desafio também. Sim. Ele vem na via de mão dupla, ele vem de lá para cá, eu quero você que está cru no mercado, eu quero formar você e quero capacitar você. Na contrapartida, você pesquisa a respeito da minha empresa. E a pesquisa você faz com o CNPJ. Você vai buscar as informações da empresa. Isso é muito rico, viu, Eugênio? Eu acho que é rico também no seguinte aspecto, do brasileiro parar um pouquinho de acreditar em tudo que ouve. Exatamente. Né? E começar a pesquisar mais. Aí ele consegue chegar nas informações, é isso. Porque as empresas, gente, eu não sei as pequenas, médias empresas, eu vou falar para você, Mário, eu tentei por algum tempo aí dar treinamento para pequenas, médias empresas, juntar várias pequenas, médias empresas e levar o conteúdo que eu dou numa multinacional. Sim. Mas não adianta, o empresário não vê isso. Ele acha que o mundo está contra ele, que os funcionários estão contra ele, e ele não vê que ele tem que capacitar essas pessoas que estão tirando um monte de diploma, um monte de certificado, certificado em inglês, especialização em corte e costura, certificados. Gente, isso não coloca você dentro de uma empresa. Não coloca. O que coloca você dentro de uma empresa é capacitação específica que a empresa espera. Só que o pequeno e médio empresário não sabe o que ele tem que fazer para que o funcionário seja engajado, para que ele tenha uma equipe que funcione e traga lucratividade. Mas você já faz muito bem isso, viu, Eugênio, nos seus treinamentos. Eu sou seu aluno, você sabe disso. E eu aprendo muito com você nessa questão de fazer o empresário pensar de forma diferente. Não adianta falar assim, não adianta eu ser empreendedor, colocar a mão, eu empreendi. Não, gente, eu quero que o empresário tenha comportamentos diferentes para o mercado. Aí muda. Porque daí se ele tem comportamento diferente, a empresa dele tem comportamento diferente e a sociedade vai ganhar com isso. Sim. Todos vão ganhar. Essa é a ideia. Porque senão qualquer coisa que fala, você acaba acreditando. Acaba acreditando sem pesquisar. Sem pesquisar. Sem pesquisar. E aí as consequências às vezes não são muito agradáveis para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida do país. Terminou o nosso tempo aqui com o Mário, já fica aí o convite para você voltar, Mário. Eugênio, mas passa muito rápido, Eugênio. Vamos continuar mais uma meia hora aqui. Nós temos muita coisa para conversar ainda. Muita coisa, muito bacana. Eu preciso conversar com você sobre essa nova empreitada sua aí, Brasil do Bem. Brasil do Bem. É muito legal isso. Então aguardem. O Mário vai voltar aqui com a gente no próximo programa. Nós vamos falar do Brasil do Bem, especificamente. Brasil do Bem, perfeito. E nós vamos falar aqui de outras dicas que esse baita empresário que treina seus funcionários, tem 160 funcionários, e ele sabe que contratar é difícil. Por isso que é importante é reter o funcionário. Retenção do talento. Ficamos aqui com Life for You. Até o nosso próximo programa. Até lá.